Bom dia, Joyce. Não, quem é? Quem é que é a Joyce? Amanda. É a Amanda. Deixa eu já fazer a chamada aqui. Tá, então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar por vendo o que vocês entregaram, o que vocês não entregaram e começar revisando ó, quer ver? A Amanda, pelo que eu tô vendo aqui, ela parece que faltou entregar 3 atividades do bimestre passado. O Júlio entregou só 2, pelo que eu vi, né? A gente vai ver tudo direitinho aqui pelos formulários. E o Pedro também é um que não entregou nada. Então vamos começar. Eu vou começar fazendo essa revisão das atividades, tá? Porque essa é a ideia dessas aulas, é a gente tentar fazer o máximo de coisas aqui para eu já ir dando os vistos aqui e poder mudar essa nota de vocês. O Pedro, por exemplo, ficou sem nota comigo. Então, vamos lá. Eu vou começar a apresentar minha tela para vocês, que eu vou mostrar todas as atividades do semestre passado e vocês podem falar, viu, gente? Pode deixar aberto o microfone. Tudo bem. Tá apresentando? Tá, né? Vocês estão vendo aí? Tá. Tá, então eu tô aqui no primeiro A de vocês, é o segundo bimestre, começa aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui. A primeira atividade é essa, o processo de socialização, da semana 1. Vamos entrar nela. Vamos ver se alguém entregou por aqui. Não é nenhum de vocês que tá na aula. Vamos entrar no formulário. Júlio César entregou, sim, essa, né? Tá aqui seu nome. 17. Essa você entregou. Agora o Pedro, acho que não. Tá, pode pegar café. A Amanda entregou, o Júlio entregou, a Ana Júlia da Costa também entregou. Então é só você, Pedro. Então, mas vamos lá.
porque essa atividade aqui do processo de socialização é o mesmo capítulo que vai ser para a atividade dessa semana. Então a gente já vai, quem fez essa vai ouvindo aí, e quem não fez, que é o caso do Pedro, vai fazendo aí, Pedro. E podem pegar o livro didático, que daí a gente já vai, eu já vou abrir dessa semana também, que aí vocês já vão fazendo, a gente já se livra dessa aqui na aula. Deixa eu abrir aqui. A do terceiro bimestre, tá? Ó, aqui eu já postei, é Grupos Sociais Afinidade, a dessa semana do terceiro bimestre. Então, como é o mesmo capítulo do livro, a gente pode já fazer as duas. Então, olha, deixa eu mostrar aqui o livro para vocês. Esse livrinho aqui, ó, de Sociologia em Movimento, que vocês receberam da escola, né? Vocês pegam esse livro, vamos todo mundo estudar esse capítulo, porque essa segunda semana do terceiro bimestre é o mesmo assunto, tá? Que é processo de socialização, é página 90. Ô, Dona, Oi. antes de começar a quarentena, acho que você passou uma atividade lá que precisava de livro, né? Aí eu deixei meu livro em cima da mesa no final da aula e pegaram o meu livro achando que era um livro emprestado, mas não era o livro que eu tinha pegado, tipo, que a escola tinha emprestado. Quem tá Aí eu falando? fiquei, Pedro? é, Ah, então por isso que você não tá conseguindo fazer, né, Pedro? Viu? Faz o seguinte, Pedro. Você tem que ir lá na escola pegar o livro. Eu vou conversar com a Renata. Eu acho que elas ficam lá das 2 às 4, não sei. Deve ter um horário que a escola tá ficando aberta. Eu vou falar com elas, falar que você ficou sem livro por esse motivo aí, e aí elas te entregam, tá? Você devia ter avisado, porque é por isso que você não tá fazendo, não tá conseguindo fazer. Várias atividades são com livro, né? Mas tudo bem, ó. Eu vou lendo aqui, a gente vai fazer o estudo do livro, e aí você vai vendo aí se você consegue fazer. Ó, esse aqui, o processo de socialização, que você não fez, aí vocês teriam que fazer o estudo dessas páginas, 90, 91, 92 e 93, tá? Aí lá no livro vai estar o que você entende por socialização. Que estaria na página 90, né? Ele vai explicar o que é socialização. Que na verdade é o seguinte, eu vou fazer uma breve explicação então para você. A sociologia entende que a gente passa por um processo de socialização. A gente vive em sociedade, a gente vai aprender a viver em sociedade, né? De acordo com as pessoas que a gente vai conviver. E isso ela chama de processo de socialização. A partir dos grupos que você participa, você vai aprender a viver em sociedade, né? E aí, tá aqui, né? Deixa eu voltar aqui para a apresentação da tela, peraí. Voltou aí? Vocês estão vendo a tela do formulário? aham, Tá, então aqui aqui. a primeira. Você tem eu vou te mandar o formulário de novo, tá, Pedro? Ou se você quiser já ir fazendo no caderno, tudo bem. Então a primeira pergunta é essa, né? O que você entende por socialização? Você teria que vir aqui no livro que tem o conceito certinho aqui do significado de socialização, tá? Aí a segunda, explique qual a importância da socialização para o indivíduo, né? Então é a partir dessa vivência que a gente tem junto com os grupos que a gente vive, é que a gente vai aprender as regras da sociedade, a gente vai. Deixa eu ver.
Esse barulhinho é de alguém que quer entrar, será? Ô, gente, não repara que eu estou bem perdida. Aqui, ó, João Pedro. João Pedro Lisboa. Oi, João Pedro. Bom dia. Oi, bom dia. Deixa eu só pôr a presença pro João Pedro aqui. Então, João Pedro, a gente está fazendo uma retomada, porque eu tô vendo dos participantes de hoje, né, o que que eles entregaram, o que que eles não entregaram, e eu tô pegando a atividade mais antiga aí que faltou, e o caso do Pedro, ele não fez, ele não entregou nada, né? Então eu tô começando desde a primeira do processo de socialização, que é a primeira atividade lá do segundo bimestre, mas que também é o mesmo capítulo para fazer a atividade dessa semana. Ó, a atividade dessa semana já está lá no Classroom, é isso aqui, Grupos Sociais Afinidade, que começa na página 90 do livro didático. Então, se você tiver o livro aí com você, já pode deixar aberto que a gente vai falar das duas, tá? Tô dando uma geral aqui para o Pedro entender o que é socialização e mostrando as perguntas para ele. Então, qual a importância da socialização para um indivíduo? É a partir dessa socialização que você vai aprender as regras da sociedade, você vai, inclusive, construir sua identidade, né? Sua personalidade, né? Seus gostos, sua moral, seus valores, né? Tudo isso você vai aprender dentro desse processo de socialização. E aí, olha número 3. Como e quando ocorre o processo de socialização de um indivíduo? Então, esse processo de socialização, ele ocorre desde a infância até a morte, né? Ele nunca acaba, ele é um processo que nunca acaba. Nós sempre estamos dentro desse processo de socialização. E aí, ela é dividida em socialização primária e secundária, que a gente não falou muito sobre isso aqui nessa lista de exercícios, mas se vocês estiverem acompanhando as aulas do Centro de Mídias, elas estão sempre falando, né? A socialização primária seria aquela primeira socialização que você tem na infância, né? Os seus primeiros contatos. Então, por exemplo, se você nasceu em uma família, a socialização primária sua vai ser a socialização da sua família, né? Você vai aprender com o convívio da sua família a andar, as primeiras regras, a falar, quais são os comportamentos certos, quais são os comportamentos errados, né? Agora, se você não nasceu em uma família, de repente você nasceu em um abrigo, então a sua socialização primária vai ser a do abrigo, né? Ou de repente, sei lá, você nasceu no meio da guerra, você é uma criança órfã no meio da guerra, sua socialização primária vai ser aquela, né? Então, essa socialização primária, ela vai ser a mais profunda, né? Onde a gente vai ter todos aqueles nossos traumas, aquela aprendizagem mais traumática que a gente tem. E a socialização secundária, a gente pode falar que começa com a escola, né? Mas a escola também tá na primária um pouco, dependendo de quando que você começa entrando na escola. Tem criança que já começa desde a creche, né? Com 3 aninhos você já tá lá. Então, a escola, ela tá entre a primária e a secundária, né? Mas na secundária seria a escola, seria algo, né, meio que fora da família aí, ou desses seus responsáveis primeiros. E as demais, né? O grupo de amigos, o grupo de trabalho, né? Aí vai diversificando mais, né? Esses outros grupos que você vai pertencer, você vai pertencendo. Aí, esse processo é efêmero. O que é efêmero? É passageiro, né? Porque eu sempre clico aqui desse... Ele é... O que significa efêmero? Efêmero significa passageiro, né? Algo que dura pouco. Então, a resposta é não, né? O processo de socialização não é efêmero, ele é um processo duradouro. Ele dura para a vida inteira. A vida inteira a gente está nesse processo de socialização. E a última é essa aqui, né? Explique, baseando-se nas imagens abaixo, como o processo de socialização se alterou ao longo do tempo. Então, aí você vai ver 2 imagens, né? Como que era a socialização das crianças ao longo do tempo, ou sei lá, pode ser
em outras culturas, né? Mas aqui a gente tem a criançada toda na rua, né? Na terra, e se esponjando, brincando de bolinha de gude. E aqui nessa você tem as crianças no celular, né? E aí, então, você explicaria, né? Descreveria essas imagens. Olha, a gente tem aqui uma socialização mais, né, com brincadeira de rua. Aí você vai pôr com as suas próprias palavras aí. E a gente vê que hoje em dia essas crianças elas estão muito numa socialização tecnológica absurda até, né? Você vê, sei lá, as crianças agora têm amigo virtual, é amigo de jogo, né? Não é mais aquele amigo da rua, né? Então, essa seria aí essa atividade do processo de socialização. E aí já vamos falar Você já pode, Pedro, você já pode ver essa e dessa primeira semana, da segunda semana do terceiro bimestre, porque é o mesmo capítulo, é o mesmo conteúdo, tá? Então, dessa semana, Grupos Sociais Afinidade, é a videoaula aqui do Centro de Mídias, que foi quinta-feira, ó, dia 6/8. Vocês estão participando das aulas do Centro de Mídia? Eu tô acompanhando pelo YouTube. Pelo YouTube, você está vendo depois, né? Vocês não estão vendo assim ao mesmo tempo. Mas Não, dá pra ver ao vivo. Ah, ao vivo pelo YouTube. Eu também vejo pelo YouTube ao vivo. Mais alguém tá participando? Não? Tá, então, é porque na verdade, assim, eu fugi um pouco da aula do Centro de Mídias e às vezes eu volto para ela, mas eles estão batendo nesse capítulo que eu falei lá na primeira semana e eu resolvi ir para frente, né? Eles continuaram nessa discussão sobre socialização, tá? Eu não sei se a gente vai se pautar muito nas aulas do Centro de Mídias, vamos ver qual o conteúdo que eles vão passar. Tá? Essa aqui eu achei interessante, então eu peguei para vocês. Então vocês assistam. Quem não assistiu na quinta-feira, peguem lá, o link tá aqui no formulário também, né? Tá aqui o link, então assista as aulas para poder fazer as atividades. Mas a gente pega o material de apoio que é a página 93 e 94. Então pode ir lá, abre o livro na página 93 aí e vamos trabalhar esse texto. Primeiro de tudo, vocês abram o formulário e já vê as questões antes de fazer o estudo, né? Então, a primeira questão é como a sociologia define grupo social, tá? Então, vamos ver essa primeira questão e já vamos para o texto. Então, vamos lá. Pedro, já que você não está com o livro, eu vou ler aqui para você, você vai tentando acompanhar aí, mas não deixa de pegar lá na escola. Então, Tudo bem. Lá. 93, grupos, instituições e categorias sociais. Então, na verdade, gente, essa aula do Centro de Mídias foi só sobre grupos sociais. Aqui no livro, ela tá falando de 3 coisas diferentes. Tá falando de grupos sociais, instituições sociais e categorias sociais, tá? Então, não vai falar, né? Para estudarmos os grupos sociais, é importante, em um primeiro momento, diferenciá-los das instituições sociais. Ainda que ambos estejam relacionados, os grupos sociais se estabelecem por meio de interesses, práticas e valores compartilhados por 2 ou mais indivíduos, enquanto as instituições sociais se referem a padrões e normas que se aplicam aos diferentes grupos existentes em uma sociedade. Então, quer dizer, no livro, grupo social é diferente de instituição social. No Centro de Mídias, eles estão considerando como a mesma coisa. Como se fosse a mesma coisa. Mas, por exemplo, a família, aqui no livro, né? A família ela não é um grupo social, ela é uma instituição social. Por quê? Porque ela vai ter meio que um padrão aí, e também porque você não escolhe fazer parte dela, tá? Você nasce lá, naquela família e pronto, você tem que, né, ficar nela, né? Por isso ela é uma instituição social. A escola também, ela é uma instituição social, porque ela é meio que uniforme, né? Ela segue o mesmo formato, o mesmo padrão, ela tem um padrão. Então perceba, vamos pensar
na escola como instituição social. Dentro da escola, como instituição social, você pertence à escola, ou seja, você pertence a uma instituição social. Só que dentro dessa mesma escola, você tem vários grupos sociais, tá? Em uma escola, uma instituição, você tem vários grupos sociais, né? A gente tem vários grupinhos, né? Grupos de amigos, ou mesmo grupos de colegas de trabalho, grupos de colega de sala. Então, essa é a diferença entre grupos sociais e instituições sociais. Mas na 1, eu só quero que você explique o que é grupo social. Aí, o que você vai colocar, né? Tá aqui. São grupos que se estabelecem por meio de interesses, práticas e valores compartilhados por 2 ou mais indivíduos, né? Seria esse o conceito de grupo social aí. Então, às vezes você tem um interesse em comum, né? E aí, então, você monta um grupo de acordo com esses interesses. Ou uma prática em comum, por exemplo, você tem o seu grupo da igreja, né? Você tem uma prática de ir para a igreja, você acaba criando um grupo lá. Ou você tem o seu grupinho do inglês, né? Você faz um curso de inglês, então você tem seu grupo, seus amigos do inglês, né? Ou sei lá. Então, se é referente a práticas, né? Você criou um grupinho por causa das suas práticas, né? Ou você tem a prática de andar de skate. Então, você acabou criando um grupo de skate, porque toda vez que você vai lá andar de skate, você encontra com a mesma galera, né? E valores compartilhados. Então, quer dizer, mas dentro daquele grupo de inglês, por exemplo, você pode ter pessoas que você gosta e pessoas que você não gosta, né? Então, dentro desse mesmo grupo tem alguns subgrupos aí. Por conta dos seus valores, na verdade. De repente você acha que aquela pessoa não tem o mesmo tipo de opinião que você, então você não vai querer ser amigo dela, né? Você acaba sendo mais amigo das pessoas que compartilham os mesmos valores que você, né? Aí aqui a 2. Vimos que os contatos sociais caracterizam em primários e secundários. Então tá lá no texto, né? Vamos voltar lá para o texto, segundo parágrafo. Neste sentido, a família é a primeira instituição social com a qual temos contato. Cumpre o papel de transmitir padrões gerais de relacionamento dos laços de parentesco, hábitos e costumes socialmente compartilhados. Da mesma maneira, a escola é responsável pela transmissão de padrões de relacionamento com grupos aos quais inicialmente não pertencemos, do aprendizado de códigos, linguagens sociais e da prática dos valores necessários para a vida em comum. A religião, por sua vez, transmite padrões morais socialmente aceitos, além de modos de refletir sobre a morte e temas transcendentais. Terceiro parágrafo. Ao longo da vida, os membros de uma sociedade se inserem em grupos sociais distintos. As tribos urbanas, estudadas no capítulo 3, são exemplos de grupos sociais. As famílias, como conjunto de pessoas, algo diferente do conceito de instituição social, os estudantes e os trabalhadores de determinada empresa são também exemplos de grupos sociais, constituídos pela adesão dos sujeitos a certas formas comuns de ação, que os integram a uma coletividade específica. Então, vou pausar a leitura aí para fazer um comentário. Então, quer dizer, olha lá, o grupo social, você vai se inserir nele, né? Você vai até ele. E não já tá lá dentro dele, né? Ele não é determinado, né? Você vai de encontro a esse grupo, tá? Então, essa é a diferença aí. E aí pode ser, sei lá, você vai começar a trabalhar ou você vai para uma escola, você vai acabar se inserindo em um grupo aí, né? Mas por quê? Você, como indivíduo, fez esse movimento de ir até a esse grupo, né? Então, é a sua adesão, quer dizer, você em algum momento começou a fazer parte desse grupo aí, né? Então, tem um pouco a ver com a sua vontade e também com a sua necessidade, né? Às vezes a gente tá em uma empresa porque a gente precisa, não porque a gente quer, né? Mas, de certa forma, você tá ali aceitando participar daquele grupo social, né? E aí você vai integrar essa coletividade específica, né? Como o texto fala aqui.
quarto parágrafo. Os grupos sociais estão diretamente relacionados aos processos de socialização primários e secundários. Chegou alguém? Ah, Silvana. Bom dia, Silvana. Então, vamos lá. Aí, aqui chegou na nossa questão, né? Tá falando, os grupos sociais caracterizam em primários e secundários. Então, tá lá no quarto parágrafo, né? Os grupos sociais estão diretamente relacionados aos processos de socialização primários e secundários. Desta maneira, podemos classificá-los de acordo com o processo de socialização no qual se estabelecem. E aí ele vai explicar. Ela falou bom dia, bom dia. E agora ele vai explicar. Então, veja lá no quarto parágrafo. Os grupos sociais primários são aqueles em que as relações sociais se caracterizam pela proximidade e pela interação direta. Seus integrantes, um pequeno grupo de indivíduos, desenvolvem sólidas relações de identificação uns com os outros. Então, tá aqui, ó, vocês vão ter que colocar o significado dos grupos sociais primários. O que significa um grupo primário? Né? Significa isso que está escrito aqui no livro, né? Aqueles em que as relações sociais se caracterizam pela proximidade, pela interação direta. Seus integrantes, um pequeno grupo de indivíduos, desenvolvem sólidas relações de identificação uns com os outros. Ah, beleza, não consigo imaginar nenhum exemplo. Vamos ver para o secundário para a gente conseguir entender melhor, né? Então, lá no quinto parágrafo, no quinto parágrafo, ele vai explicar o que são os grupos secundários. São aqueles em que as relações se pautam pela impessoalidade, sustentados por regras e normas formais de organização. As relações de identificação são menos sólidas e a convivência ocorre por um tempo menor do que nos grupos primários. Podem ser, por exemplo, grupos formados por muitas pessoas que se conhecem apenas superficialmente, como o conjunto dos alunos de uma universidade. Então, quer dizer, no grupo primário, você se identifica com as pessoas daquele grupo, né? Você compartilha dos mesmos valores. E, né, veja que nos dois grupos, tanto no primário como no secundário, você aderiu a eles, né? Você aderiu, você teve esse movimento de ir até a participar deles, né? Mas não necessariamente você tem essa proximidade, né? Com todos os integrantes. Então, a questão da proximidade, do tanto que você se identifica, é entre os grupos primários e os grupos secundários. Então, nos grupos primários, você tem aquela identificação, você compartilha os mesmos valores, você é bem próximo, né, a esse grupo, você tem uma interação com aquele grupo, né, você desenvolve sólidas relações, você tem uma relação mais sólida, tá? E no secundário já não, é uma coisa impessoal, né? Aquela coisa tipo, é um conhecido, né? Você pertence. Por exemplo, ele deu o exemplo aqui do conjunto de alunos de uma universidade. Bom, você escolheu ir para essa universidade, né? Então você faz parte desse grupo social, mas ele é um grupo secundário. Por quê? Porque você tem uma relação formal ali com aquelas pessoas, né? Mas dentro desse grupão, que é o grupo secundário, você pode ter grupos primários ali, né? Como, por exemplo, um grupo de amigos ou um grupo de, sei lá, de leitura, não sei, algum grupo de estudo aí que você queira formar lá na universidade, né? Então, aí já se torna um grupo primário, tá? Então, aí você já pode dar exemplos, né? Do que seria um grupo primário e do que seria um grupo secundário. O grupo secundário é esse mais impessoal, né? Tipo, todos os alunos de uma escola, todos os alunos de uma faculdade, ou os funcionários de uma empresa. E o grupo primário seria o grupo de amigos daquela escola, né? O grupo das pessoas que estejam mais próximas umas às outras. Aí, pessoal, eu não trabalhei com grupos sociais intermediários, que está aqui no sexto parágrafo, porque a aula do Centro de Mídias não colocou esse conceito, tá? Então, ainda não resolvi não entrar, né, com esse conceito de grupo social intermediário. Mas, na página
94, vocês podem virar a página aí, ele dá alguns exemplos, né? Ele coloca aqui algumas imagens. Então, olha lá. Uma festa religiosa na casa de Iemanjá, na praia do Rio Vermelho, em Salvador, falando sobre essa importância do processo de socialização. Uma assembleia de professores estaduais em Recife, né? Então, olha lá, ele está colocando como grupo social intermediário, assembleia de professores estaduais. Uma ocupação estudantil no prédio da reitoria em Santa Catarina. Então, aqui ele coloca como grupo secundário. Então, quer dizer, você está aqui na ocupação, tem um monte de... Tá todos os estudantes de lá, mas você não é amigo, você não conhece todos eles, né? Você não tem uma relação próxima a todos eles, né? Mas dentro desse grupão secundário que existem vários pequenos grupos primários, né? Que seriam os grupos de pessoas que têm um convívio maior uns com os outros, de uma afinidade aí que eu queria entrar com vocês, porque o título é Grupos Sociais Afinidade, né? Que aí vocês, não sei se vocês já assistiram, ainda vão assistir, a aula do Centro de Mídias pautou muito a discussão nessa relação de afinidade. O que é a afinidade? São os interesses em comum, né? Você tem uma afinidade com aquela pessoa. Por quê? Porque você partilha dos mesmos interesses que ela, você partilha dos mesmos valores que aquela pessoa, né? Então você acaba criando laços com aquela pessoa, né? E aí a afinidade, ela pode ser pensada tanto em grupos sociais como no parentesco, né? Por exemplo, você vai ter uma relação amorosa com alguém que você tenha afinidade, não é verdade? Com alguém que partilhe dos mesmos gostos que você, né? Dos mesmos valores que você. Na nossa sociedade nós escolhemos, né? Com quem a gente vai ter uma relação amorosa. Em outras não, né? Você tem aquele casamento arranjado. Aí já não tem afinidade. Pode ter ou não, né? Então, a última é isso, ó. Quais são os grupos sociais que você escolheu participar? Que é uma perguntinha lá do Centro de Mídias também, tá? E aí, é resposta pessoal, né, gente? Quais são os seus grupos sociais? Os primários. Aí você vai ter que falar dos grupos sociais primários que você pertence. E pensar, aí é mais a questão da reflexão, né? Pensar o porquê que você pertence a esses grupos, tá? Quais são os seus grupos? Vamos pensar, por exemplo, quais são os grupos de jovens aí de Itapuí, né? Que as pessoas, elas estão em grupos por quê? Será que elas têm os mesmos gostos musicais? Será que elas são da mesma igreja? Não sei. Agora eu quero abrir para vocês aí. E também a gente pode pensar um pouco se tem essa possibilidade, né? De vocês conseguiram manter seus grupos sociais na pandemia. Como que vocês estão socializando? Porque é muito louco falar de socialização agora, nesse momento, né? Eu mesma acho que já até esqueci como é que vive em sociedade depois de tantos meses aí. Vou parar a apresentação e vocês falam um pouquinho aí. Ana Júlia, quais são seus grupos sociais? Olha lá, o Pedro falou, realmente. Fala, Ana Júlia, quais são seus grupos? Isso, olha lá, o Pedro, as relações não estão mais as mesmas, né? O grupo, eu vejo vocês no WhatsApp, primeiro A, eu fico observando vocês se falarem aí, todo mundo desesperado por causa da pandemia. Olha lá, a Ana Júlia falou que participa do grupo da igreja, mas continuou essa interação na pandemia? Vocês ainda estão bem socializados, Ana Júlia? Lá com o grupinho da igreja? Com menos frequência. Olha lá, com menos frequência. Quem que é a Joyce mesmo? Que eu já esqueci, gente. É a Amanda, né? E você, Amanda? Eu percebo muito quando vocês conversam, né, no grupo de Zap de vocês do primeiro A. O primeiro A é um grupo
social primário ou um grupo social secundário? Quem pode me responder? Primário? Primário. Por quê? Você é amigo de todo mundo lá? Eu só vejo vocês brigando no grupo. Agora, eu não sei se é briga de verdade ou se é de mentira, né? Então, não, né? Não, você não é amigo de todo mundo. E isso, então, é um grupo secundário. Seria um grupo, de acordo, se o Pedro, por exemplo, ele não é amigo de todo mundo, seria o seu grupo secundário. A classe do primeiro A, toda a classe do primeiro A, né, é um grupo secundário. Agora, dentro do primeiro A, pode ter grupos primários ali, né? Tipo, você e seus amigos, a panelinha. É isso, olha lá, o Júlio colocando. Ah, se for de todo mundo, não. Amor de irmão. Eu acho assim, pode. Vamos colocar em relação, né? Em relação à escola como um todo, a gente pode considerar a escola Senador como grupo secundário e o primeiro A como um grupo primário, porque vocês têm uma relação mais duradoura, né? Eu acho que vocês devem estar juntos desde a sexta série, não sei. Mas se nós considerarmos só o grupo do primeiro A em relação aos subgrupos que existem dentro dele, aí a gente considera o primeiro A como um grupo secundário e os grupinhos, né, as panelinhas de amigos, como os grupos primários, né? Por exemplo, você deve ter aí amizades mais fortes, né, com algumas pessoas e outras não dentro do primeiro A, ou vocês podem ter relação fora da escola, inclusive, né? Não só dentro da escola, mas uma relação que ultrapassa os limites da escola, tá? Então essa seria a diferença aí. Não é um conceito muito fixo, né? Ele é um conceito móvel quando você coloca em relação uns aos outros aí. Mas aí, vamos pensar vocês aí. Então, a Ana Júlia colocou que tem o grupo da igreja dela. Aqui no livro, se vocês verem lá na página 107, eu não coloquei porque... Bom, a gente pode colocar... Eu pensei em falar aqui na aula mesmo. Ele fala assim, tem uma questão para pesquisa. Ele está colocando como que os jovens, eles sempre gostam de formar grupos com relação a seus gostos musicais, né? E aí ele vai, é um cara chamado Juarez Dairel. Então ele vai falar que isso de fato, em várias gerações a gente percebe esse encontro dos jovens com a música. Então você tem lá na década de 60 aquela juventude que era amigo porque gostava de rock, né? E todo mundo se reunia por causa você vê hoje, por exemplo, né, os grupos que gostam de funk e aí se reúnem em torno do funk, por exemplo, né? E aí ele pede para que vocês pensem sobre isso aí na cidade de vocês. Vocês acham que em Itapuí tem algum grupo, ou os grupos, os jovens criam grupos por causa da música? Não sei, talvez povo. Não sei, o que vocês me falam? O Pedro diz que acha. Ah, ele acha que não. Eu pensei que ele tinha. Por exemplo, não sei, de repente é muito variável, não. Vamos esperar ele escrever. Não, não tem uma. O João Pedro Lisboa tá falando que tem um grupo de playboys. Mas não é da. E esse grupo de playboys, eles não são amigos por causa da música. Seria por causa da grana, então? João Pedro. Quem são? Você faz parte desse grupo de playboy, João Pedro? O Júlio César tá falando que funk não é música, é surto coletivo. Ah, peraí, pô. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas, por exemplo, se reúnem em torno do funk, né? Mas olha, eu gostei dessa sua fala aí, porque agora no terceiro bimestre nosso tema é cultura, né? A gente vai falar bastante sobre cultura. Então vamos começar a pensar no funk. Sobre se o funk é cultura ou não, né? Já que você está falando que é surto coletivo. Ah, o João Pedro falou que não faz parte do grupo de playboys.
Mas e aí? Então, quer dizer, é muito variável, o Pedro Matos tá. Ah, quer dizer, vocês gostam de vários tipos de música, né? Talvez seja por isso, a música não seja uma identidade muito fixa, porque vocês escutam vários tipos de música aí. Mas e o modão e o sertanejo? Não une vocês? De repente, sei lá, vocês gostam de se reunir para ouvir um modão? O que que você gosta, Pedro? Que tipo de música você escuta? Por exemplo, ó, com vocês, eu não conheço muito vocês, porque a gente viveu muito pouco tempo juntos, né? Mas eu tinha quando eu dava aula no ano passado, lá no Lopes, eu tinha um grupo de alunos que eles se existiam enquanto grupo por causa do funk. Eles iam pra escola, levava caixinha de música, colocava o funk e ficava lá, o grupinho todo sentado, né, ouvindo um funk, trocando ideia. Então, quer dizer, olha lá, isso é como uma forma como a gente identifica um grupo primário, né? Dona, Fala, mas minha. ó, o João Pedro, o Arley, tudo eles se reúnem ali pra ouvir um funk também, viu? Ah lá, tá vendo? Eu sabia. É, Eu sabia, cara. Então, é isso que eu tô tentando mostrar pra vocês, né? Então, tipo, por exemplo, aquele grupinho ali, ou não era na sala de vocês, as rimas, né? Da batalha de rimas. Mas aí é mais rap, né? Eu acho que a batalha de rimas é mais rap. Tudo bem que no funk também tem rima, né? Mas a batalha de rimas, olha lá. Quando vocês se reúnem ali pra brincar de fazer rima, né? Isso é um grupo primário, né? Você tem um grupo de socialização primário aí, é bem lembrado. Lembrei da batalha de rimas de vocês. Então, vocês se reúnem sim em torno da música. Tá vendo como a música é um aspecto muito importante nas nossas socializações de juventude, né? Nas socializações jovens, na verdade, inclusive na escola, né? Aquele cara lá gosta de rock, mas eu não gosto. Ele gosta de funk, mas já não se bate, né? Já não consegue ser amigo por conta dos gostos musicais. Gente, então o grupinho mais importante é o grupo dos Narutinho. Bem lembrado. Então, quer dizer, aqui no livro o autor coloca a questão da música, mas o Pedro lembrou muito bem, né? Um aspecto muito importante na socialização dos jovens hoje, na geração de vocês, é o anime, por exemplo. Né? Nossa, o anime eu vejo assim como um aspecto extremamente importante para o processo de socialização, para a constituição de grupos, né, dos jovens. Em todas as escolas que eu trabalho, tem lá o grupinho do anime, né? Anime é vida, eu concordo. Que cria-se ali um grupo, né? Que é o grupo da galera do anime, e aquela galera, elas têm uma amizade por conta. O que liga eles, né? O anime. Então, o anime é muito forte. E aí tem questão de fazer cosplay, né? Tem até encontros, né? Encontros de anime, várias coisas. Que aí já liga toda uma geração, um grupo maior, né? Você pode ter um grupo primário na sociedade, mas esse grupo pode extrapolar, inclusive com relações virtuais, né? Com relações na internet. Tipo, seu amigo que curte anime, mas você é um amigo só no mundo virtual dele, né? Mas o que une vocês? Né? O anime. Muito bem lembrado. Ótimo. Pessoal, então, gente, a pessoa ali plagiando minha resposta. Olha, o funk, o anime, o batalha de rimas, é isso aí, ó. Tudo isso que vocês falaram. São elementos centrais que acabam unindo os indivíduos a serem amigos e a terem esses grupos primários aí, né? Então, o grupo de anime seria um grupo primário também. Então, ó, como a gente começou às 15 para as 11, já deu os 45 minutos, tá? Então, o que vocês vão fazer? Me mandem, tá? A resposta de vocês dessa semana aqui. Mesmo a gente tendo feito juntos, mas aí vocês se inscrevam aí. Fala. Dona, mandei já, tá?
Tá, então beleza, tá mandado. Aí na semana que vem a gente começa com a correção. E aí a gente vai começar também a corrigir a da semana passada, que eu só não corrigi, gente, a do André TV, porque eu retomei com o Pedro, tá? Eu retomei com o Pedro. Deixa eu aproveitar. Vamos ver se a Silvana ainda tá aí. Deixa eu ver, acho que ela já saiu. Ah, ela saiu. Mas, ó, Pedro, eu vou falar com o pessoal da escola, você busca lá o livro, tá? E aí, na semana que vem, gente, eu vou voltar com a correção aqui do André TV, porque teve alguns erros bem pontuais aí, viu? Eu não vou saber agora o de cada um de vocês, mas eu queria retomar aqui com vocês, tá? Teve algumas respostas ótimas, eu quero mostrar as respostas ótimas e também apontar os erros e fazer a correção, tá? Então, gente, é isso. Não deixem de participar. Não tem problema se você caiu. A gente tá finalizando, tá, Pedro? Não sei se é bom, se você caiu, você não ouviu. Não deixe de ir lá na escola, tá, Pedro? Buscar seu livro de sociologia. Eu vou desligar aqui a reunião, já vou falar ou com a Renata, ou com a Silvana, ou com as duas, que você vai aí na escola buscar. Então, pessoal, é isso. Eu gravei essa aula, tá? E eu vou estar postando no YouTube para quem não participou e queira assistir também, tá? Então, se vocês de repente um dia não puderam participar, aí vocês podem assistir a aula também gravada. Beleza? Podemos finalizar? Então tá bom, galera. Muito obrigada pela participação de vocês. Fala, Amanda. Tchau, dona. Tchau, gente. Até a semana que vem. Até.